Outubro 27, lendo a história de Deus. Mateus capítulo 20, Marcos capítulo 10, versículos 32 a 52 e Lucas capítulo 18, versículo 31 a 19, versículo 27. Mateus capítulo 20. A parábola dos trabalhadores na vinha. Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para sua vinha. Ele combinou pagar-lhes um denário pelo dia e mandou-os para sua vinha. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu, viu outros que estavam desocupados na praça e lhes disse: "Vão também trabalhar na vinha, e eu pagarei a vocês o que for justo." E eles foram. Saindo outra vez por volta do meio-dia e das 3 horas da manhã, fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhes perguntou: "Por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Porque ninguém nos contratou." Responderam. Ele lhes disse: "Vão vocês também trabalhar na vinha." Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: "Chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando com os primeiros." Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde, e cada um recebeu um denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais. No entanto, cada um deles também recebeu um denário. Quando o receberam, começaram a reclamar do proprietário da vinha, dizendo: "Estes homens, contratados por último, trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia." Ele, porém, respondeu a um deles: "Amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por um denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que dei a você. Não tenho o direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso?" Assim, os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos. Jesus prediz novamente a sua morte e a sua ressurreição. Enquanto estava subindo para Jerusalém, Jesus chamou em particular os 12 discípulos e lhes disse: "Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e os entregarão aos gentios, para que zombem dele, o açoitem e o crucifiquem. No terceiro dia, porém, ele será ressuscitado." O pedido de uma mãe. Então, aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu com os seus filhos e, prostrando-se, fez-lhe um pedido. "O que você quer?" ele perguntou. Ela respondeu: "Permite que no teu reino estes meus 2 filhos sentem um à tua direita e o outro à tua esquerda." Jesus lhe disse: "Vocês não sabem o que estou pedindo. Acaso podem beber o cálice que estou prestes a beber?" "Podemos", responderam. Jesus lhes disse: "Certamente vocês beberão do meu cálice, mas o sentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados pelo meu Pai." Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos. Jesus os chamou e disse: "Vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem autoridade sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser servo dos demais. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos." 2 cegos recuperam a visão. Quando Jesus e os seus discípulos saíram de Jericó, uma grande multidão os seguiu. 2 cegos estavam sentados à beira do caminho e, ao ouvirem que Jesus estava passando, puseram-se a gritar: "Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós." A multidão os repreendeu para que se calassem,
Mas eles gritavam ainda mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus parou, chamou-os e perguntou-lhes: O que vocês querem que eu faça? Eles responderam: Senhor, queremos que os nossos olhos se abram. Jesus teve compaixão deles e tocou-lhes nos olhos. Imediatamente, eles recuperaram a visão e o seguiram. Marcos capítulo 10, versículos 32 a 52. Jesus prediz novamente a sua morte e a sua ressurreição. Eles estavam subindo para Jerusalém, e Jesus ia à frente. Os discípulos estavam admirados, enquanto os que o seguiam estavam com medo. Novamente, ele chamou à parte os 12 e lhes disse o que haveria de lhe acontecer. Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles os condenarão à morte e o entregarão aos gentios, que zombarão dele, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. 3 dias depois, porém, ele ressuscitará. O pedido de Tiago e João. Nisso, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram: Mestre, queremos que nos faça o que vamos pedir. O que vocês querem que eu faça? Perguntou. Eles responderam: Permite-nos que, na tua glória, nos sentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Jesus lhes disse: Vocês não sabem o que estão pedindo. Acaso podem beber o cálice que eu bebo ou ser batizados com o batismo com que sou batizado? Podemos, responderam. Jesus lhes disse: Vocês beberão o cálice que eu bebo e serão batizados com o batismo com que sou batizado. Mas o sentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados. Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: Vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem autoridade sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser servo de todos, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O cego Bartimeu recupera a visão. Então, chegaram a Jericó, quando Jesus e os seus discípulos, com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Ao ouvir que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamem-no. Então, chamaram o cego. Tenha coragem, levante-se, ele está chamando você. Lançando a capa para o lado, com um pulo, pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Rabone, eu quero ver. Vá, disse Jesus. A sua fé o curou. Imediatamente, ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Lucas capítulo 18, versículo 31 a capítulo 19, versículo 27. Lucas capítulo 18, versículo 31. Jesus prediz novamente a sua morte e a sua ressurreição. Jesus chamou à parte os 12 e lhes disse: Eis que estamos subindo para Jerusalém, e tudo o que está escrito pelos profetas acerca do Filho do Homem se cumprirá. Ele será entregue aos gentios, que zombarão dele, o insultarão, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. No terceiro dia, porém, ele ressuscitará. Os discípulos não entenderam nada disso. O significado dessas palavras lhes era encoberto, e não sabiam do que ele estava falando. Um mendigo cego recupera a visão. Quando Jesus se aproximou de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas.
Ao ouvir a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe: Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem fosse levado a ele. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe: O que você quer que eu faça? Senhor, eu quero ver. Ele respondeu. Jesus lhe disse: Recupere a visão. A sua fé o curou. Imediatamente, ele recuperou a visão e seguia Jesus, glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Lucas capítulo 19, versículos 1 a 27. Zaqueu, o publicano. Jesus entrou em Jericó e começou a atravessar a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas, sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu em uma figueira brava para vê-lo, pois Jesus estava prestes a passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Então, ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Zaqueu, porém, levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, darei a metade dos meus bens aos pobres, e, se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. A parábola das 10 minas. Enquanto ouviam essas coisas, Jesus passou a contar-lhes uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e o povo pensava que o reino de Deus ia se manifestar de imediato. Ele disse: Um homem de nobre nascimento foi para uma terra distante para ser coroado rei e depois voltar. Então chamou 10 dos seus servos e lhes deu 10 minas. Ele disse: Façam esse dinheiro render até a minha volta. Os seus súditos, porém, o odiavam. Por isso, enviaram uma delegação para lhes dizer: Não queremos que este homem seja o nosso rei. Contudo, ele foi feito rei e voltou. Então, mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de saber quanto tinham lucrado. O primeiro veio e disse: Senhor, a sua mina rendeu outros 10. Muito bem, servo bom, respondeu o Senhor. Por ter sido fiel no pouco, governe sobre 10 cidades. O segundo veio e disse: Senhor, a sua mina rendeu 5 vezes mais. O Senhor respondeu: Também você, encarregue-se de 5 cidades. Então veio o outro servo e disse: Senhor, aqui está a sua mina. Eu a conservei guardada em um pedaço de pano. Tive medo porque o Senhor é um homem severo. Retira o que não depositou e colhe o que não semeou. O Senhor respondeu: Eu julgarei com as suas próprias palavras. Servo mau, você sabia que sou homem severo, que tiro o que não pus e colho o que não semeei. Então, por que não confiou o meu dinheiro ao banco? Assim, quando eu voltasse, o receberia com juros. Em seguida, disse aos que estavam ali: Tomem dele a mina e deem-na ao que tem 10. Senhor, disseram, ele já tem 10. Ele respondeu: Eu digo a vocês que a todo o que tem será dado, mas ao que não tem, até o que tem lhe será retirado. Quanto àqueles meus inimigos, que não queriam que eu reinasse sobre eles, tragam-nos aqui e os matem na minha frente. Você acabou de acompanhar a Bíblia 365, lendo a história de Deus. Se você quer acompanhar com outra versão bíblica, registrar a sua leitura, dar sugestões, participar de nosso grupo no WhatsApp
ou até mesmo fazer pedidos de oração, acesse sempre www.abiblia365.com.br e lembre-se sempre, em leituras diárias, confortaremos e fortaleceremos a nossa fé.